Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo aqui no canal. Então hoje eu trago aqui para vocês dois fundos imobiliários, VISC11 e também o HSML11. São dois fundos de shopping, têm tido uma performance até interessante. Então vamos comentar a respeito desses dois fundos. Então há um tempo nós temos já os shopping não estavam passando por um bom momento, devido às condições que nós já sabemos também. Mas agora com as restrições aí que já foram liberadas, uso de máscara, circulação, então os shoppings têm retomado aí o seu volume de vendas, comparando aí aos níveis já pré-pandemia. Então, nós vamos comentar a respeito desses dois fundos hoje. E antes de continuarmos, peço aí, caso não seja inscrito, se inscreva no canal para que você também possa me acompanhar. Trago aqui para vocês sempre assuntos relacionados a investimentos, em ações, fundos imobiliários e também compartilho aqui minha carteira pessoal de investimento. VISC11 ou HSML11, qual dos dois? Então vamos dar uma olhada aqui nos resultados do fundo do mês de agosto, os relatórios que saíram recentemente. Eu vou falar aqui embaixo um pouquinho. Resultado total em torno de 14 milhões para o VISC11. Rendimentos a serem distribuídos 12,7 milhões. Então isso por cota dá um total de 80 centavos, mas distribuído foram 72 centavos. A média aqui para 2022 gira em torno de 70 centavos distribuídos. Bom, atenção aqui também nos resultados acumulados e não distribuídos. Então hoje nós temos um total de mais de 8 milhões, quase 9 milhões. Isso dá em torno de 50 centavos por cota. Então esses valores aqui o fundo pode utilizar ele em momentos como, por exemplo, esse mês a distribuição foi um pouco abaixo, mas nós podemos utilizar desses recursos para poder repor e ficar um pouco mais consistente aí a distribuição dos lucros, né? a distribuição dos rendimentos. Então esse fundo VISC hoje tem um montante aí de 50 centavos por cota acumulado que não foi distribuído ainda. Já o HSML, nós temos aqui resultado realizado por cota 76 centavos, mas o rendimento distribuído foi em torno de 67 centavos. E também aqui nós temos resultado acumulado de 9 centavos, ou seja, não foi distribuído isso em forma de rendimentos. E acabou também vindo aqui esse valor, resultando aqui nesses resultados acumulados e não distribuídos também, algo em torno aí de 62 centavos por cota também. Então, e novamente, né, o fundo também pode utilizar desse valor para ter uma distribuição mais linear nos seus rendimentos. Bom, então aqui eu vejo que os fundos, eles, apesar de não ter o mesmo tamanho, o VISC ser um pouco maior, basicamente aí estão dentro da mesma linha aí no quesito receita. Então nós podemos ver aqui no VISC 11, 19 e aqui 15, né, quase 16. Então bem próximo aí dos resultados aí, os dois fundos. Bom, aqui nós temos o histórico de rendimentos e a perspectiva para os rendimentos até dezembro de 2022. Então, visto que vinha aí no montante de 68 centavos e agora passou aí em torno de 72, com a perspectiva de chegar até dezembro de 2022, distribuindo algo em torno de 68 a 72 centavos. Já o HSML, nós temos um montante aqui de 55 centavos em janeiro de 2022, chegou aqui num patamar de 60 e hoje está em torno aí de 67 e a perspectiva é que fique entre 67 e 68 centavos também até dezembro de 2028. O último rendimento do VISC11 foi 72 centavos, como vimos aqui em cima. Isso representa um yield de 0,64. Isso aqui dá algo em torno aí de 8% mais ou menos. Então 8% ao ano, tá? E também contando aí que você vai reinvestir os dividendos. Já aqui no HSML nós temos 67 centavos e isso dá um rendimento aí de 0,73. Então isso aqui contando com o reinvestimento dos dividendos, então possivelmente será um pouquinho mais de 9% ao ano. Então aqui nós temos a cotação base também de 91,60, mesmo com esse aumento que teve recentemente aí nesses últimos 30 dias praticamente, nós temos ainda um rendimento de 0,73 reinvestindo os dividendos. Chega em torno de um pouquinho mais de 9%. As obrigações dos fundos, só um recadinho, né? Lembrando que esse conteúdo não se trata de nenhuma recomendação. Então, VISC11 aqui as obrigações do fundo. Nós temos os CRIs, que são a dívida do fundo exatamente, né? Para que ele possa estar adquirindo outros empreendimentos. Quanto também ao HSML também é a mesma coisa. Então, nós temos aqui hoje para o VISC de 445 milhões, então isso representa 81% da dívida para esse CRI. Então, somente esse CRI aqui representa praticamente a dívida toda. E ele tem um vencimento aí para setembro de 2036. Então, somando todas as dívidas, todas as obrigações do fundo, nós temos aí um saldo devedor, né, de 553 milhões, quase 554. Então, hoje o patrimônio do fundo chega em torno aí de 2,5 bilhões, mas devido ao montante da dívida do fundo, nós temos um patrimônio hoje em torno aí de 2 bilhões. Isso representa algo em torno aí de 114,70 por cota. Já o HSML, a dívida chega em torno aí de 857 milhões. Tá? Então, indexado aqui ao IPCA, a média, 59% é IPCA mais 7,14. E a média aqui para CDI tá, é 41% com CDI mais 2,64.
nós temos aqui basicamente IPCA mais 6,25, são os contratos ali referente a IPCA, enquanto aqui nós temos 7,14, então um pouquinho mais puxado aí, já está um pouquinho mais elevado. Então, hoje o fundo conta com um patrimônio de 2,3 bilhões, mas retirando aí sua dívida, nós temos algo em torno aí de 1,5, 1,6 bilhões. Valor patrimonial da cota hoje, 98,89. Então, nesse quesito aqui, o VISC11 ele possui aí uma dívida mais tranquila do que a do HSML. Um montante aí de 857 dá algo em torno aí mais de 30% do seu portfólio. Com indicadores operacionais eu trouxe o NOI, tá? O NOI seria como se fosse a receita mesmo. Então nós vamos comparar aqui o mês de julho, até quase ter um quadradinho nele aqui. Então nós temos aqui para o VISC, nós temos a comparação. Vamos pegar aqui o ano de 2019, 2022, que o ano de 2021 também estava tudo fechado ainda, então realmente vai ter essa disparidade bem grande. Mas aqui nós vemos que o VISC tem apresentado aí resultados também satisfatórios, chegando bem próximo aí do que estava em 2019. Então vamos ver se pelo menos chega, né, nesse patamar, ou até mesmo passe aí com o restante demais meses, né, principalmente aqui em dezembro, onde o volume de receitas aí é um pouco maior. Já aqui no HSML nós temos também para o mês de julho, vamos comparar esse daqui também que é com 2019. Nós temos aí um pequeno acréscimo aí de 12%. Ano contra ano, nós temos aí em 2022 e 2019, algo em torno de 13%. Aí como eu falei, né, vou comparar aqui 2021 dá 63%, mas não é muito, talvez não seria muito justo essa comparação aí, mediante as condições que estavam no momento. Então a taxa de ocupação nós temos algo em torno de 93,6%. Então teve um aumento aí nessa taxa para esse fundo do VISC11. Taxa de ocupação do HSML nós temos algo em torno aí de 95,3. Se mantém, né? Então a gente vai analisar aqui os meses anteriores, essa taxa de ocupação ela sempre está dentro dessa mesma média. Bom, em relação aos ativos, só de ver esse mapinha aqui, 15 ativos em 10 estados, então é bem diversificado aqui o VISC11, mediante o quesito diversificação. Então é isso, acho que está exposto a muitos shoppings, está exposto a muitos estados. Então talvez o que acontece no estado pode não acontecer em outro, então isso é muito importante. Então o VISC eu vejo como um fundo extremamente diversificado, com 15 ativos em 10 estados, que geograficamente é bem diversificado, e também em relação aos ativos, 15 ativos também é um fundo bem diversificado. Já o HSML, nós temos também 6 ativos em 4 estados, não é tanto quanto o VISC, mas também não deixa de ser diversificado. Então nós temos um montante aí de 6 ativos, não são poucos, e 4 estados também, uma diversificação geográfica até interessante. Então não é muito concentrado em apenas um lugar. Bom, em alguns indicadores aqui também nós temos, hoje o valor que eu peguei estava em torno de 109,88, e o dividend yield do VISC11 para os últimos 12 meses girou em torno de 7,44. Em comparação aqui também com a HSML, nós temos um pouquinho a mais, mas está praticamente dentro da mesma linha. Então nós podemos ver aqui que os dois aqui têm seguido mais ou menos a mesma linha, tá? Então em relação à distribuição de dividendos. O valor da cota que eu peguei hoje também estava em torno de R$ 89,59 na hora que eu peguei. Então hoje é dia 14 de setembro, tá, de 2022. Então, no momento que eu peguei essa cota estava em torno de R$ 89,59. Valorização, nós vimos, eu até fiz um vídeo anterior da carteira, se vocês quiserem ver também, vou deixar um card aqui para que vocês possam ver. Então houve uma valorização bem significativa nesses últimos 30 dias, né? Então nós temos aqui em 12 meses uma valorização aí de praticamente 10%. No mês atual, 0,21%. Já para o VISC nós temos uma valorização nos últimos 12 meses de 7,73 e nesse mês está caindo um pouquinho aqui para 1,19. Bom, e não deixando também P sobre VP aqui do VISC 0,96, então um pequeno desconto, e para o HSML também aí um pequeno desconto, não chega nem a 10%, mas está abaixo do seu valor patrimonial. Número de cotistas do VISC nós temos 216.986, quase 217 mil, em torno de 17,7 milhões de cotas emitidas. Já para o HSML nós temos apenas aí 129.308, que não é também, tá, que já é um número relevante também. Então isso, nós temos aí também uma quantidade maior de pessoas, nós temos liquidez também no fundo, então tem tudo isso para a gente
estar analisando também. Então, número de cotistas 129.308 e número de cotas aqui em torno de 15,7 milhões. Bom, pessoal, então esse foi o assunto do vídeo de hoje. Quis trazer para vocês aí dois fundos de shopping, já que no momento nós temos aí os fundos de shopping aí voltando a atenção. Então nós temos também um pouco de queda aí na inflação, então isso tudo vai refletindo também nas compras, nas vendas. Então tem tudo para o fundo ter um bom desempenho mesmo. Então, eu imagino que tenha tudo para que o fundo tenha um bom desempenho. Então, algumas questões também dos fundos, né? Então, nós temos uma certa alavancagem, né, para ambos os fundos, mas o HSML está um pouco mais. Também tem o caso do shopping do Tucuruvi também, que não podemos deixar de analisar esse quesito também, né? De como que esse ativo aí, ele vai degradando aí ao longo do tempo no fundo. Então, tem que fazer uma análise certinho também para ver esse quesito. Em relação ao desempenho, nós vimos também que os dois têm basicamente o mesmo desempenho, então é bem próximo um do outro. Então, só para deixar minha opinião aqui, lembrando que isso não é nenhuma recomendação. Eu imagino que investindo nos dois, a diversificação tanto de região quanto do portfólio fica gigantesca, então acho que está bem diversificado para quem de repente investe nos dois ativos. Bom, e se fosse para escolher apenas um deles, teria que levar em conta de repente o quesito segurança, ou possivelmente o VISC11 sairia melhor, mas não vejo problemas também em adquirir o HSML, apesar da dívida ser um pouco alta, mas mesmo assim é um fundo que vem se destacando e dando bons resultados ao longo do tempo. Espero que tenham gostado e deixa aquele like aí para me ajudar caso tenham gostado do vídeo, e se não for inscrito, se inscreva aí para que você também possa me acompanhar. Então é isso aí, ficamos por aqui, até o nosso próximo vídeo, grande abraço, até mais.